Bom, beleza, gente. Hoje a gente vai começar a parte da geometria neutra, então. Lembrando que a geometria neutra é a geometria euclidiana sem o axioma das paralelas, tá? A gente vai trocar esse axioma mais tarde pelo axioma da geometria hiperbólica. Bom, como eu falei na aula passada, qualquer teoria axiomática a gente começa ela de algum lugar, né? A gente tem que começar com algumas definições mais simples, que na verdade são definições entre aspas, que não podem ser definidas por meio de coisas mais simples, que a gente chama de noções primitivas, e os axiomas, que é como se fossem teoremas que a gente não pode demonstrar, né? São coisas que a gente vai aceitar como verdade, que vai ser nossos blocos aí para construir a nossa geometria. Bom, na geometria, então, a gente tem alguns elementos que são noções primitivas, mas também relações, tá? Quais são as noções primitivas que a gente vai adotar, então? O seguinte. A primeira é a noção de ponto. Os pontos a gente vai denotar simplesmente como letras maiúsculas, A, B, C, e assim por diante. Então, como é que a gente define um ponto? Lá nos elementos de Euclides, ele definia que um ponto era alguma coisa, é um objeto que não tem partes, né? Como é que é mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Ponto é aquilo de que nada é parte. É meio estranho isso, porque o que é parte, né? Ele teria que definir o que é uma parte primeiro. Sei lá, uma coisa meio esquisita aí. Então a gente não vai adotar definição nenhuma para ponto, simplesmente vai ser nossa noção primitiva. Outra noção primitiva é de reta. As nossas retas a gente vai denotar como letras minúsculas. Então, na geometria euclidiana, a gente tem uma ideia intuitiva do que seja uma reta, né? Uma coisa, sei lá, linear. Não tem como definir, né? A gente sabe mais ou menos o que é a nossa ideia de reta, mas não tem como definir isso. E, na verdade, na geometria hiperbólica, a ideia de reta vai ser bem diferente da geometria euclidiana, tá? Dependendo do modelo que a gente adotar, vai ser uma coisa diferente. Por exemplo, no modelo do disco de Poincaré, o nosso plano vai ser um disco, quer dizer, um círculo, e as retas vão ser ou segmentos de reta ligando pontos aqui da extremidade desse círculo, ou vão ser outros arcos de circunferência que estão cruzando esse círculo aí. Tem outro modelo. Bom, tem vários modelos, na verdade. Tem um modelo do disco superior também, do semiplano superior. Que a gente pega aqui o plano, o R2, só que, na verdade, pega só a parte de cima, por isso que a gente chama de semiplano. Então, nosso ambiente seria só essa parte de cima do plano cartesiano. E nesse modelo, as retas são semi-retas, com origem nessa reta horizontal, e perpendiculares a ela, então coisas desse tipo aqui. Ou ainda circunferências que têm o diâmetro sobre essa reta horizontal também. Então, coisas desse tipo. Então, tem dois tipos de reta nesse modelo aqui para geometria hiperbólica. Então, por isso que a gente simplesmente vai encarar as retas como letras aí, sem ter um significado especial para elas por enquanto. Mas muito bem. Tem as relações também. Tem relações que são noções primitivas. A relação de pertencimento, a relação de um ponto pertencer a uma reta. Essa relação de um ponto pertencer a uma reta também é uma relação primitiva. A gente não tem como definir o que é isso. Isso vale para a teoria dos conjuntos também, tá? O que significa um elemento pertencer a um certo conjunto? É uma noção primitiva da teoria dos conjuntos também, que a gente não define.
Uma relação geométrica é importante também. A noção de um ponto está entre outros dois. Bom, essa relação ela só faz sentido quando os três pontos eles são colineares. Então, por exemplo, se eu tiver três pontos aqui sobre uma reta R, um ponto A, um ponto B e um ponto C, nessa figura aqui, o ponto B está entre A e C. Naquele livro azul do Plácido Andrade, esse aqui, ele usa uma notação para isso. Ele denota dessa forma aqui. A com asterisco B com asterisco C, para indicar realmente que o B está entre A e C. E aqui, tanto faz eu falar que o B está entre A e C, ou que o B está entre C e A. Tá? As duas noções aqui são equivalentes. Não está ordenado, tá? Eu não vou adotar essa notação aqui, tá? Mas no livro ele adota. Bem. Finalmente, a relação de congruência, tá? A relação de congruência entre segmentos ou ângulos também é uma noção primitiva. O que significa que dois segmentos são congruentes? Um segmento AB e um segmento A', B'. A ideia intuitiva é que eu consigo mover o segmento AB para encaixar ele certinho sobre sobre o segmento A', B', de forma que um fique sobreposto ao outro, sem faltar ponto, enfim. Mas não dá para definir isso também com base em noções mais simples, tá? A relação de congruência também vai ser primitiva. Aí eu não falei o que é um segmento primeiro, né? Bom, um segmento, se eu tiver dois pontos aí, A e B, um dos axiomas que a gente vai ver daqui a pouco é que existe uma única reta que passa pelos dois pontos A e B. O segmento AB, que eu vou denotar assim como AB, simplesmente as duas letras juntas, é o conjunto de todos os pontos que estão entre A e B. Tá? Então, todos os pontos que estão aqui no meio de A e B, incluindo o ponto A e B. Né? Então, são todos os pontos x que pertencem à reta R, tais que x está entre A e B. Ou, claro, que o x igual a A ou x igual a B. O A e B a gente diz que são as extremidades do segmento. Bom, eu acho que são só essas cinco aqui, tá? Bom, a relação de congruência entre ângulos também, tá? É primitiva. Se eu tiver um ângulo aqui, dois ângulos, o ângulo ABC e o ângulo A', B', C', o que significa dizer que os dois ângulos são congruentes? De novo, a ideia geométrica é que eu consigo transportar um para o outro de forma que as figuras elas se sobrepõem. Mas também não tem como definir isso de forma precisa. Então a gente vai adotar isso como também uma noção primitiva. Tá? O ângulo aqui, o ângulo ABC, a gente vai denotar como ABC aqui com um chapéu em cima, este outro ângulo aqui, A', B', C', e a noção de congruência a gente vai denotar como dessa forma aqui, como um igual com um tio em cima. Claro que cada livro que vocês pegam, ele vai ter um símbolo diferente para congruência, tá? A gente vai usar essa daqui, que é a mesma do livro do Plácido, para não confundir. A noção de congruência entre segmentos também.
é o mesmo símbolo, tá? Então, segmento AB é congruente ao segmento a linha B'. Eu não defini ainda o que é um ângulo. Depois a gente define melhor essas coisas aí. Tá. Como eu falei, os axiomas que a gente vai adotar aqui para geometria neutra são os mesmos axiomas do Hilbert, tá? Daquele livro que tem lá no Moodle. Tirando o axioma das paralelas, que é o axioma que diferencia a geometria neutra da euclidiana. O Hilbert, no livro dele, ele dividiu os axiomas, que eu acho que são 16 no total, em 4 grupos, tá? Os axiomas de conexão ou de incidência, que são os axiomas que dizem que existe um ponto, ou existe uma reta, ou existe tal coisa. Os axiomas de ordem, que ele vai dar as noções de um ponto está entre o outro, o que acontece se o outro ponto estiver no meio, enfim, ou ângulo também. Os axiomas de congruência, que vão falar sobre congruência de segmentos ou ângulos. E por último tem esses axiomas de continuidade, que eles dão uma conexão entre a geometria e os números reais. Tá? Vocês vão ver que os axiomas ali desse quarto grupo, eles são bem parecidos com os axiomas que a gente vê em análise. Nesse livro de Hilbert que eu coloquei ali no Moodle, ele fala de geometria espacial, tá? Geometria em 3 dimensões. Aqui a gente vai trabalhar só com geometria plana, porque é mais simples, então tem coisas que vão ficar mais fáceis de a gente trabalhar. E é igual a gente faz lá em geometria 1 e 2, né? A gente começa primeiro com a geometria plana, para depois passar para a espacial. Então aqui a gente só vai ter tempo de trabalhar com a geometria plana. Apesar de, para a espacial, não mudar tanto assim. Bom, vamos lá para os nossos axiomas, então. Primeiro axioma diz que se eu tiver 2 pontos distintos, eles determinam uma reta. Deixa eu escrever isso daqui. Nosso primeiro axioma. Dois pontos distintos determinam uma reta. Essa palavra determinam, pessoal, ela tem um significado bem específico, tá? Em geometria. Quando eu falo que determinam, eu quero dizer que existe uma reta e, além disso, é única. Ou seja, se eu tiver 2 pontos aqui distintos, um ponto A e um ponto B, vai existir uma reta que contém esses 2 pontos. Então, o ponto A e o ponto B, os dois pertencem a essa reta, e essa é a única reta que passa por esses 2 pontos aqui. Então, nenhuma outra reta S pode passar pelos dois ao mesmo tempo. Se acontecer isso daqui, então as retas R e S têm que ser iguais. Então, sempre que vocês lerem essa palavra aqui, que alguma coisa determina a outra, essa coisa determinada, ela existe e é única. A noção de unicidade está implícita aqui. Bom, esse é o nosso primeiro axioma. Pessoal, todos os axiomas que eu vou falar aqui da geometria neutra, eles valem também para a geometria euclidiana, tá? Todos os resultados desse capítulo aqui valem para a geometria euclidiana também. Muito bem. Axioma 2. Também axioma de incidência. Quaisquer 2 pontos distintos em uma reta determinam essa reta. Isso quer dizer o seguinte. Qualquer 2 pontos distintos de uma reta R determinam essa reta R aí. Eu esqueci de colocar a notação aqui,
quando eu falo que dois pontos distintos determinam uma reta, no caso, dois pontos A e B determinam a reta R, eu posso escrever assim, que os pontos A e B, a reta determinada pelos pontos A e B, é a reta R. Eu coloco a flechinha aqui para a direita e para a esquerda para indicar que ela é infinita nos dois sentidos, tá? Então aqui, a reta R é determinada por A e B. No axioma 2, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho uma certa reta R, que digamos é determinada pelos pontos A e B, ela é assim. Então aqui está meu ponto A, e aqui está meu ponto B, e aqui está minha reta R. Tá, eu peguei os dois pontos A e B para determinar a reta R. Agora, se eu pegasse qualquer outros dois pontos, digamos um ponto C aqui e um ponto D aqui, esses dois pontos ainda determinam essa mesma reta. Quer dizer, a reta determinada pelos dois pontos C e D, que existe é única pelo axioma 1, ela é a mesma reta R. Tá? Então, os quatro pontos aí, na verdade, estão sobre a mesma reta. Então, não importa eu mudar a escolha dos dois pontos base para a reta, ela continua sendo sempre a mesma. Axioma 3, cada reta contém pelo menos dois pontos distintos. Então, não existe nenhuma reta formada por um ponto só. Beleza. Bom, só com esses três axiomas a gente já consegue provar algumas coisinhas, tá? Vamos provar esse teorema aqui, 2.1, só como exercício. Duas retas distintas que têm um ponto em comum, ou elas têm um ponto em comum, ou elas não têm nenhum ponto em comum. Como é que a gente pode provar esse teorema? Uma ideia? Provar por absurdo, não dá? Isso, exatamente. Deixa eu só escrever o enunciado aqui do teorema. Então, duas retas distintas têm um ponto em comum, ou nenhum ponto em comum. Uhum. Então, falou para tentar mostrar por absurdo, né? Isso, provar que existe mais de um ponto, seria? Ah, ok. Então tá. Vamos pensar que a gente tem duas retas aí distintas e que tem dois pontos em comum, tá? Deixa eu só fazer um desenho aqui. Então, digamos, aqui tem a minha reta R e aqui tem a reta S e elas têm exatamente dois pontos em comum, tá? Bom, chama de A e B, igual a gente fez antes. E daí? Vixe, aí. Olha, por enquanto a gente só tem três axiomas para usar, né? Tem que usar Uhum. eles. Ah, tá. Tá, o primeiro é que dois pontos determinam uma reta. O Uhum, segundo é que quaisquer dois pontos é a única reta que passa por ele, seria? uhum. Então, olha, dois pontos distintos determinam uma reta. Quer dizer, a reta que passa pelos pontos A e B, ela só pode ser única. Quando a gente Sim. fala determinam, existe uma única. Então, olha aqui, os pontos A É, e B. aí existem dois. Aí já matou. Pronto, né? Exatamente. Olha, pelo axioma 2, os pontos A e B, eles, pelo axioma 1, não, pelo axioma 2. O axioma 2 diz que qualquer dois pontos da reta determinam ela. Então, os pontos A e B, eles determinam tanto a reta R quanto a reta S. Aqui a gente está usando o axioma 2. Por outro lado, pelo axioma 1, dois pontos distintos eles determinam uma única reta. Então, pelo axioma 1, essas duas retas elas têm que ser a mesma. E aí está a contradição, né? A gente começou supondo que elas não, eram diferentes e aqui a gente chegou a que elas são
iguais. Então, olha, só com dois axiomas a gente já conseguiu provar alguma coisa. Mas existem outras maneiras? Outras maneiras? Acho que não, né? É que por enquanto a gente não tem muita Ah, ferramenta, né? por enquanto A só os dois gente, axiomas não dá para fazer muita coisa, né? a gente não tem muita coisa, não. Pessoal, lembrando que aqui a gente está trabalhando com geometria plana, tá? Então, se duas retas distintas têm um ponto em comum, a gente diz que elas são retas concorrentes, certo? Então, a reta R e a reta S, nesse caso, seriam concorrentes. E se elas não têm nenhum ponto em comum, a gente vai dizer que elas são retas paralelas. Na geometria espacial, isso aqui não vale, tá? Porque a gente tem ainda mais um caso. Você lembra qual outro tipo de relação que a gente tem entre as retas? Elas. Vixe. Não lembro, professor. Eu lembro que tem um caso, tipo, de que elas se atravessam, mas são paralelas mesmo assim, não é? Ou esse Mais ou não é? menos. Elas não são paralelas. Para elas serem paralelas, elas têm que ser retas coplanares. Tem que ter um plano que contém as duas, Ah, sim. na geometria espacial. Então, tem o caso de retas que não são coplanares, né? Essas retas que a gente diz que são retas reversas. Então, por exemplo, posso ter uma Ah, reta beleza. contida num plano aqui e a outra aqui atravessa esse plano. Opa. Apesar dessas duas retas aqui, elas não terem nenhum ponto em comum, elas não são paralelas, porque elas não são coplanares. Não tem nenhum plano que contém as duas ao mesmo tempo. Mas aqui a gente está trabalhando em geometria plana, então sempre vai ter essas duas situações. Ou as retas se intersectam num ponto, nesse caso a gente vai dizer que elas são concorrentes, ou não tem nenhum ponto em comum, nesse caso elas são paralelas. Pensando lá na geometria hiperbólica, por exemplo, no modelo do semiplano, tem uma reta aqui e o nosso ambiente seria uma coisa desse tipo aqui, né? Então, por exemplo, uma reta que eu posso pegar é uma semicircunferência desse tipo aqui. Na verdade, essa reta aqui do semiplano, ela não faz parte do meu espaço, tá? Do meu plano. É só o que está acima. Então, deixa eu até colocar ele pontilhado aqui. Então, essas pontas da borda aqui, que seriam os pontos no infinito, eles não fazem parte do plano. Então, por exemplo, duas retas paralelas, que eu posso pegar aqui nesse modelo, seria uma reta desse tipo aqui e uma outra assim. Esse ponto aqui ele não faz parte do plano, tá? Então, não tem interseção ali nessa, onde eles parecem se encostar. Então, aqui são exemplos de duas retas paralelas no modelo do plano superior da geometria hiperbólica. Ou no modelo do disco de Poincaré, eu posso pegar, por exemplo, um segmento aqui e outro, sei lá, aqui, por exemplo. Aqui são duas retas que são paralelas, não tem ponto em comum. Ou, pensando em circunferências, aqui tem outras duas paralelas. Então, a gente tem tantos modelos e, lembrando, a geometria neutra vale tanto os resultados dela para a geometria euclidiana quanto para a hiperbólica. Então, tudo que a gente fazer tem que ter muito cuidado aí. Não dá para basear num desenho ou na intuição, tem que realmente basear só na lógica ali, nos axiomas e nos teoremas, para a gente não cometer erros. Bom, ok, então esse aqui foi o primeiro grupo de axiomas. Agora os axiomas de ordem. Bom, no meio dos axiomas eu vou misturar as definições também, tá? Primeira definição é de pontos colineares. É a mesma definição de geometria
da geometria euclidiana. 3 pontos são colineares, se existe uma reta aqui, contém eles 3. Ok. Então, o primeiro axioma de ordem, ele diz que essa relação de um ponto está entre os dois, ela é reflexiva, no sentido de, se o ponto B ele está entre A e C, então ele também está entre C e A. Deixa eu escrever aqui. Nosso axioma 4. Então, se B está entre A e C, aqui a gente está supondo que os 3 pontos são colineares. Então, B está entre C e A. Bom, numa figura isso fica óbvio, né? Se o ponto B está entre A e C, então eles estão ordenados dessa forma aqui. Então, B está entre A e C, ou posso dizer também que B está entre C e A. Dá na mesma. Axioma 5. Se A e C são pontos sobre a reta R, então existem pontos B e D na reta, com D entre A e C entre A e D. Então, o que esse axioma está falando é o seguinte. Tem uma reta e 2 pontos nessa reta aí, A e C. Esse axioma está me falando que sempre vai existir um ponto B entre A e C e um ponto D, de forma que o C está entre A e D. Então sempre vão ter pontos ali no meio de 2 pontos e também para a direita ou para a esquerda. Esse é um axioma que uma consequência dele é que qualquer reta vai ter infinitos pontos, tá? Porque se eu aplicar esse axioma agora para o ponto A e B, isso me garante que tem um ponto aqui no meio. Aplicando para esses dois, vai ter um outro ponto aqui no meio, outro no meio. Entre esses dois tem alguém também, aqui também, aqui também, aqui também. Então vai ter ponto em todo lugar. Vai ter ponto aqui para a esquerda também, aqui no meio. A reta vai ter infinitos pontos. E axioma 3, dados 3 pontos distintos colineares, apenas um deles está entre os outros dois. Bom, se eu falo que o A, que o B está entre o A e o C, não posso ter ao mesmo tempo o ponto A entre o B e o C, ou o ponto B entre ou o ponto C entre A e B. Só uma dessas 3 situações que vai ser satisfeita. Uma delas e só uma. Então, se acontece isso não acontece, e isso também não pode acontecer. Bom, a definição de segmento eu já dei antes, né? Um segmento AB, lembrando que um segmento AB, a gente sabe lá pelo axioma 1 que 2 pontos distintos vão determinar uma certa reta, uma reta R. Então, o segmento AB vai ser o conjunto de todos os pontos que estão entre A e B, então, todos os pontos C aqui entre A e B, e incluindo os pontos da extremidade, os pontos A e B. Então, seria esse conjunto aqui. Os pontos C da reta, tais que C está entre A e B. Ou ainda os pontos da extremidade, né? Ou C igual a A, ou C igual a B. Segmento, extremidade a gente já definiu. Agora axioma 7. Esse axioma, ele é
conhecido como axioma de Pasch. Pasch foi ele provou isso como um teorema baseado em outros axiomas antes, mas a gente vai adotar isso como um axioma. Tá? Ele diz basicamente o seguinte: eu tenho 3 pontos A, B e C que não estão sobre uma mesma reta. Quer dizer, são 3 pontos não colineares. Deixa eu até escrever esse axioma aqui porque ele é importante. Axioma de Pasch. Bom, ele fala o seguinte: eu tenho 3 pontos A, B e C, pontos não colineares. Eles não estão sobre a mesma reta. Então, tenho essa situação aqui. Ponto A, ponto B e ponto C. Posso até pensar que isso aqui está formando um triângulo, né? Bom, se eu tiver uma reta que corta um dos lados desse triângulo aqui, ela vai ter que cortar um dos outros dois. Então, se eu tiver qualquer reta que corta um dos lados do triângulo e não passa pelas extremidades, por nenhuma das 3 extremidades, então se ela corta o segmento AC, ela vai ter que cortar ou o segmento BC ou o segmento AB. Então, só para concluir o axioma. Se R é uma reta que não passa por nenhum dos 3 pontos A, B e C, e ela corta, por exemplo, o segmento AB, então deixa eu mudar meu desenho aqui. Então, se eu tiver qualquer reta que passa pelo segmento AB, por esse lado AB do triângulo, ela vai ter que cortar ou o lado AC ou o lado BC. Ou AC ou BC. Quando eu escrevo assim, ou e ou, eu quero dizer que é exatamente um dos dois. Ou um ou outro. Não pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, se eu tiver uma reta que passa por um ponto aqui, ela tem que passar ou por este lado ou por este outro. Aqui no GeoGebra dá até para a gente ver, né? Deixa eu só fazer o desenho aqui. Olha, se pegar um triângulo qualquer aqui, ABC. E aí eu vou pegar um ponto qualquer aí sobre o lado AB. Vou pegar um ponto arbitrário aqui também. E uma reta passando por esse ponto D. Bom, se essa reta está cortando esse segmento AB aqui, passando por esse ponto, ou ela vai ter que cortar o segmento BC ou o segmento AC. Tem que ser pelo menos um dos dois. Eu estou supondo que essa reta não contém nem o ponto A, nem o B, nem o C, tá? Ela não vai passar aqui pelos vértices do triângulo. Tenho escrito o axioma de Pasch. Esse axioma de Pasch ele é importante também do ponto de vista histórico, tá? Ele mostrou que os elementos de Euclides eles não eram completos. Com os axiomas dos elementos, você não consegue demonstrar esse resultado aqui como um teorema. Realmente você tem que admitir isso como um novo axioma. Ok. Eu acho que tem coisa que eu pulei aqui.
Deixa eu ver, tá? Tá, bom, eu acho que eu esqueci de definir isso. Mas enfim, se você tem uma reta e um ponto dentro dessa reta aí, desse tipo, tem uma reta R e eu escolho um ponto A nessa reta. Qualquer outro ponto diferente dessa reta R, na verdade, a gente diz o seguinte, que o ponto A ele vai definir dois lados para a reta R, tá? Como se fosse um lado da direita e um lado da esquerda. Então, um dos lados vai ser uma classe de equivalência, que são os pontos que têm a seguinte propriedade. São quaisquer pontos que o segmento formado por esses dois pontos, B e C, eles não interceptam não contém o ponto A. Então, bom, é complicado escrever isso daqui. A gente vai dizer que dois pontos, B e C, B e C, eles estão do mesmo lado da reta em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, se o segmento BC ele não contém o ponto A. Ok? Caso contrário, os pontos vão estar em lados opostos. Então, por exemplo, se eu peguei essa reta R aqui, e este ponto A aqui, esses dois pontos, por exemplo, eles estão do mesmo lado da reta ou lados diferentes? Mesmo lado. Mesmo lado, né? Porque o segmento PQ, no caso, ele não contém o ponto A. Agora, se eu pegar os pontos Q e, sei lá, R, por exemplo, esse segmento QR, ele vai conter o ponto A, né? Então, eles estão em lados opostos. Então, na verdade, a gente tem exatamente dois lados para a reta R determinados aí pelo ponto A. Um lado para cá e outro lado para cá. São duas classes de equivalência, digamos assim, de pontos sobre a reta. Ficou fora de lugar essa frase aqui, depois eu mudo. Bom, ok. Bom, eu vou deixar como exercício esse teorema aí para vocês demonstrarem, tá? Então, é o seguinte, tem uma reta R e dois pontos que estão do mesmo lado de R. Peraí. Ah, tá. Desculpa, eu estou me confundindo aqui. Aqui eu defini os lados de uma reta em relação ao ponto. Agora, se eu pensar no plano inteiro, eu pensar numa reta, eu posso dizer também que a reta ela divide o plano em duas partes, tá? Em dois semiplanos. Como é que a gente define o lado do plano em relação a uma reta? O que significa dizer que dois pontos estão do mesmo lado de uma reta? É a mesma definição de antes. A gente vai dizer que dois pontos estão sobre o mesmo lado do plano determinado por R se o segmento AB não intercepta a reta R. E se eles estiverem em lados opostos, isso significa que
o segmento AB, ele intersecta a reta R em algum ponto. Se estiver no espaço, não encostar, mas se estiver no espaço. Aí não faz sentido, né? Porque como é que você vai falar da relação, os lados de uma reta no espaço? Por exemplo, se tiver uma coisa assim. Uma reta atravessando aqui, por exemplo, na diagonal. O que seria um lado ou o outro lado da reta? Não faz muito sentido. É verdade. Não. Aqui faria sentido para plano. Você pode pensar num plano que está cortando o espaço, daí vai ter um lado é uma coisa e a outra na outra. Aí sim. Teria que fazer um plano inteiro daí, né? Em vez de uma reta. Isso. Aí a gente sabe que na geometria espacial que qualquer plano vai dividir o espaço em 2 semi-espaços, né? Na geometria plana, qualquer reta vai dividir o plano em 2 semiplanos. Ou na reta, qualquer ponto vai dividir ela em 2 semi-retas. Eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Se eu tenho uma reta R e A e B estão do mesmo lado da reta, e B e C estão do mesmo lado da reta, então A e C estão do mesmo lado da reta. Só para ilustrar, eu quero mostrar o seguinte. Estou aqui no meu plano. E aqui minha reta. Então, se eu sei que os dois pontos, A e B, estão do mesmo lado da reta, e eu sei que o ponto B e C estão do mesmo lado da reta, então você tem que mostrar que o ponto A e C também estão do mesmo lado da reta. É como se fosse uma relação de transitividade, né? O A e B do mesmo lado, B e C do mesmo lado, então o A e C tem que ficar do mesmo lado. Bom, pessoal, acho que deu nosso tempo já por hoje. Amanhã a gente continua, beleza? Até mais, gente. Valeu, professor. Valeu, professor. Até amanhã. Valeu. Trident Pass.